a doutora Daniela Freire no quadro aqui, Direito e Cidadania, com o tema, né? O tema Relações Abusivas. Chamando a doutora Daniela Freire para dar o seu bom dia aqui no quadro Direito e Cidadania. Bom dia, doutora Daniela Freire. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Acho que Isso aqui. é isso. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Cristian. Bom dia aos ouvintes, aos nossos internautas que está conosco mais uma sexta-feira no nosso quadro Direito e Cidadania. Hoje eu junto com o Carlinhos para a nossa conterrânea Diana Dia, psicóloga Elisângela Palmeira, para falarmos sobre um tema que é muito assim importante hoje, no momento que estamos passando, que é relação abusiva, né, entre casais, filhos e pais, sobre pessoas de vínculos próximos, afetivos. Então, foi muito pertinente esse tema. A nossa conterrânea Elisângela Palmeira está fazendo um trabalho maravilhoso e não poderia deixar de convidar ela para participar desse quadro, né, Direito e Cidadania, muito importante para que os nossos ouvintes e internautas, eles possam, na verdade, ficar interagindo sobre os assuntos pertinentes e muito bom para a sociedade, para a população. Então, nós vamos chamar ela, né, ela vai falar pelo telefone. Nós vamos fazer algumas perguntas também, e a gente vai iniciar agora um debate sobre a relação abusiva, o afetivo, né, entre casais, filhos e pais. É quase como alienação parental, né? Quase idêntico. Mais ou menos isso, né? Pois bem, vamos conversar com ela. Alô, doutora, né, psicóloga Elisângela Palmeira, bom dia. Bom dia. Olha o cabo aí que às vezes não pega direito. Você tem que tirar essa. Viu, Cristian Carlos? Ah, tá. Então vamos lá, ouvindo. Você tem que tirar para ficar melhor o plug, você tem que tirar essa capinha, tá certo? Sim. Vamos ouvir aí a querida psicóloga Elisângela Palmeira, bom dia. Bom dia. Queria primeiramente agradecer o convite, né, da doutora Daniela, aí no programa de vocês, né, no Facebook, Alagoas Brasil Notícias, e na 107.1, a Diana Dia, dessa cidade que eu amo de paixão, da minha cidade natal. E hoje ela me convidou para a gente estar falando um pouquinho sobre o relacionamento abusivo, né? E aí a gente estava até conversando, né, Daniela, agora mais cedo um pouquinho sobre isso. E a gente vem desmistificando. Esse relacionamento abusivo, ele não só é um dos relacionamentos, relacionamento abusivo, ele também vem permeado, tem um vínculo afetivo ou um convívio, né? Então pode ser de namorados, entre pai e filhos, entre casal também. Então a gente vem observando que essas relações, elas são muito cobertas, né? Como uma nuvem meio que escura, porque a gente muitas vezes vive na relação e não consegue perceber que está dentro de uma relação abusiva, né? E aí, às vezes você pode perguntar, mas como é que eu posso identificar? Porque esse relacionamento abusivo, ele é muito superficial. E aí, às vezes, a pessoa que é abusada, a vítima, ela acaba se sentindo um pouco fragilizada. Já existe uma fragilidade, né, dentro da relação, e aí é muito permeada de comportamentos de submissão, né, entre o outro. Justamente ele é muito mais controlador, dominador. E a
falando das dificuldades de dizer um não, né? Justamente dessas relações. Elisângela, dentro do contexto que você está falando, a gente sabe que outro dia eu fui testemunho de um casamento, doutora Daniela. Então era a doutora Eliane, né? A doutora Eliane lá em Anadim. Então, dentro desse contexto, ela conversando com os noivos, com os pares, com os cônjuges, o que acontece? Ela disse, olha, você não vai ser dono dela, nem ela vai ser dono de você. Esse casamento é para pendurar por muitos tempos. Mas eu entendi que a juíza estava dizendo que uma relação não quer dizer que você seja dono da outra, nem a outra é dono de você, e vice-versa. É um respeito mútuo e amor também, é claro. Primeiro o amor dá uma intensidade maior, mas também vem o respeito, né, Elisângela? Sim, com certeza. Isso é a base de qualquer relacionamento, é o respeito. Isso pode ser entre casal, né, e qualquer tipo de casal, né, casal LGBT, né, relações homoafetivas ou heteroafetivas. Então, são qualquer relações entre pai e filhos. Eu acho que o respeito ele precisa permanecer em qualquer tipo de relação que a gente tenha, né, até de amizades também, porque existem amizades também abusivas e o que a gente chama de amizades e relacionamentos tóxicos, né, que hoje muito a mídia está usando. Além desse relacionamento abusivo, ela é sempre muito permeada também dessa violência também sexual, da violência financeira, do controle financeiro pelo outro. Então, sempre isso vai existir dentro dessas relações. A psicológica ela é muito mais comum, porque ela acaba prendendo, né, a vítima de uma forma em que ela se torna isolada, anulada, dominada. Ela sempre vai se sentir muito inferior. E acontece isso nas relações entre pais e filho mesmo, até pela questão da hierarquia, né, que existe do pai para com o filho, né? Uma dessas também é essa questão de você não estar presente perto do seu filho. Não deixa de não ser uma violência. É quando você não assume o seu papel enquanto pai, enquanto mãe. Essas relações afetivas, elas também muito permeiam da questão da manipulação. Eu manipular o meu filho de uma forma porque eu tenho a hierarquia sobre ele, né? E logo no início você vinha falando sobre essa questão, né? Das relações também, logo no início da entrevista. Elisângela, doutora Daniela. Elisângela. Oi. É um prazer enorme em ter você no quadro Direito e Cidadania, nossa conterrânea, falando de um tema tão importante para nós. Eu como advogada, eu vejo muito isso, essa relação abusiva nos fóruns, né, com DATU, onde a gente vê essa fragilidade, a gente vê esse descaso entre, às vezes, pais, né, e filhos, por separação, praticamente a maioria são por separações. Nas verdades, os casais se separam e não poderiam estender aos filhos, né? E às vezes o que ocorre? Os pais separam, tem que entrar com ação, ou um outro, e aí na ação se discute alimento, se discute guarda, e o que eu mais vejo é que quando há discussão de alimento, Elisângela, o que ocorre é praticamente o genitor, ele às vezes, por ser pela justiça obrigado a pagar um alimento, ele às vezes se afasta do menor, né, causando um transtorno afetivo muito grande para o menor, né? A raiva é da ex-companheira, da ex-esposa, mas termina afetando ao menor. E isso traz consequências gravíssimas para os menores. Eu vejo isso diariamente, né, em reportagens e até em ações que realmente eu tenho. Entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse casamento, porque eu sempre digo, né, a casamento acaba, o compromisso acaba, mas o filho não pode, né, se afastarem. O pai não pode deixar de não dar um amor, dar amor,
carinho, dedicação, ter responsabilidade com o filho como pai, meramente porque o seu relacionamento não deu certo, porque meramente aconteceu isso, aquilo outro. Então, o que eu vejo muito é essa relação abusiva entre pai e filhos. E isso traz um transtorno, além enorme para filhos, porque hoje a maior consequência dos filhos nas drogas, infelizmente, em desvios de atos ilícitos, são meramente, quase 90% são por isso, Sângela. É isso que eu tenho a lhe perguntar. Queria que você falasse mais um pouco sobre esse questionamento, para que hoje os pais, né, que estão nos ouvindo, eles vejam que não pode acontecer, em pleno século XXI, esse tipo de ações, esse tipo de questionamento, de acusações e de provocações, às vezes, né, ou causa de transtorno para um menor. Sim. Justamente isso é muito comum, né, hoje em dia, levando para esse lado jurídico. E até o nosso colega aí estava falando dessa questão da alienação parental, que justamente é uma das relações abusivas que acontece, né? Da gente utilizar o nosso filho, a criança, para colocar ela contra o outro parceiro. É exatamente, viu, Edson, que eu ia perguntar à doutora Daniela com relação, dentro desse assunto também, o uso, né, do filho, né, para provocar o outro, né, o outro par, né? Que na verdade é isso que acontece muito. Mas né, que doutora? na verdade a minha pergunta é diferente um pouco da alienação, porque nesse caso que eu vejo, quando eu vejo o meu exemplo, é geralmente até mães que pedem para que os pais dê carinho, entra com ações até de danos contra pais, que às vezes se afasta dos filhos por motivo de brigas até judiciais, por questões de alimento. Eu creio que você deve estar entendendo o meu posicionamento. Não é a questão de alienação parental, é a questão de, por algum motivo, de afetividade. Por algum motivo, o pai se afasta, né? E geralmente, Edisângela, pelo que eu vejo nos tribunais e fóruns, geralmente são por questões de brigas, de alimentos, guarda, partilha de bens e assim sucessivamente. Então, é nessa relação que eu queria que você explicasse. Não vi o pai abandonar, né, o afetivo do porque não concorda com o valor arbitrado de uma pensão, porque não concorda com os dias colocados para a guarda, se é compartilhado ou não. É isso, mais ou menos isso que eu queria que você explicasse. Entendo. Foge um pouquinho do nosso conteúdo, né? Isso entra muito na questão das relações familiares, realmente, desses vínculos afetivos entre pais e filho. E o que você está trazendo é justamente ao contrário. Não existe um abuso em relação ao outro filho, só se fosse voltado para a questão da alienação parental. Mas falando um pouquinho para poder focar justamente no que você está me trazendo, essa questão da alienação parental, ela é muito grave, né? E a gente sabe que isso é crime, porque você acaba utilizando a criança, expondo a criança ou adolescente, né, contra o outro. Isso pode se utilizar de imagens, né? Você publicar imagens de criança e adolescente sem o consentimento dela. Então, isso também se considera um relacionamento abusivo, porque você está usando de meios para ferir o outro, mas usando-se da criança. E aí expor imagens, né, isso está no ECA, é crime. A gente precisa também observar todos esses processos dentro da relação abusiva. Mas, respondendo no que você estava tratando, é imensurável, eu vou até dizer assim, é imensurável as questões psicológicas, os traumas psicológicos que isso acaba trazendo para a vida de uma criança, quando ela não se tem essa figura paterna ou materna presente. É isso mesmo. E aí essas questões, principalmente
mulher, Freud diz que existe uma relação muito grande da figura feminina para com a figura paterna de pai, que precisa disso da formação da personalidade da criança. Né? É essencial que a gente precise observar que um casal precisa dos dois. Mas aí você pode dizer, mas em relações homoafetivas, mas em relação ou homoafetivas ou lésbicas, né? Isso acontece, mas sempre tem aquele que vai demonstrar o papel de autoridade nas relações. Em várias, a gente percebe, como você mesmo estava dizendo, muitos adolescentes e adultos inseguros, inseguros, fragilizados, com dependências emocionais, porque não passaram por um processo de desenvolvimento da sua maturidade com a figura, com as duas figuras presentes. E trazendo para esse contexto justamente, o perigo está nessa alienação parental que muitas vezes da criança para machucar o parceiro, né? O ex-parceiro, melhor dizer. Dependendo aí da formação dentro do seio familiar, né? E faz com que a criança cresça saudável, etc. Agora, com relação a brigas, com relação a separações, aí, como a doutora Daniela falou, a criança sofre bastante, né? Não é, Elisângela? Sim, porque se torna uma violência psicológica. É uma violência psicológica. Você imagine, as pessoas que eu mais amo, que é meu pai e minha mãe, não estão bem e acaba isso interferindo psicologicamente na vida da criança. É muito sofrimento. A gente, às vezes, são crianças que são muitas vezes mais ou isoladas demais, introvertidas, ou são crianças que são muito mais extrovertidas, muito mais, que a gente chama, né? Uma criança danada, é aquela que está sempre mais irritada, mais estressada facilmente. Então, são vários sinais que a criança ela acaba apresentando, né, nesses tipos de relação, que acaba desenvolvendo alguns até transtornos psicológicos, né? Como um transtorno de uma ansiedade, alguns transtornos de depressão. Isso é muito comum quando a figura, tanto masculina, paterna ou materna, não estão presentes na vida da criança. E é bem complicado isso da pessoa. Precisaria justamente de um acompanhamento psicológico e até, em casos mais elevados, acompanhamentos psiquiátricos para poder resolver esses conflitos internos, né, que acabam gerando entre essa relação abusiva, que não deixa de não ser uma relação abusiva, porque quando eu não coloco o amor que eu devo colocar para o meu filho, eu estou me saindo fora, né, dessa responsabilidade que é tão importante no desenvolvimento de qualquer criança. E, Elisângela, deixa eu te dizer outra coisa que eu observo muito nas ações de família, você veja, às vezes o menor, ele não tem aquele contato contínuo com o pai, mas geralmente eu vejo isso, né? Mas quando ele a gente vê nos olhos do menor o brilho em saber que tem um pai, né? Sim. E às vezes, quando eu olho para a fisionomia do pai, eu vejo o desprezo que ele tem por aquele menor, meramente porque a mãe pleiteou uma ação. Então, isso me choca, isso me dói, por mais experiência que eu tenho na advocacia, no longo desses anos. Isso eu, na verdade, me abalo o meu emocional. E isso eu vejo muito. E o que eu quero, a pergunta é isso. Você veja, por mais contato, que não tenha contato menor com o pai, que às vezes nem vê ou nunca viu, mas ao conhecer, o brilho dos olhos é diferenciado. Então, eu quero que você me explique o porquê, às vezes, se você pode nos explicar o porquê acontece
Realmente, meu Deus, ele nunca viu o pai, mas o menino tem um amor pelo pai imensável. É isso, doutora? Eu trabalho aqui no CREAS, né, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social aqui em Maceió, e a gente recebe muitos denúncias, né? Nós acompanhamos famílias em situação de violência, e aí entra todos os tipos de violência. E aí, quando a gente passa a acompanhar alguma família, que permeia, às vezes, algum tipo de violência que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas outros tipos de violência, patrimonial, idoso, mas como a gente acaba acompanhando a família, a gente percebe muito quando a gente vai fazer o atendimento das crianças ou dos adolescentes que estão envolvidos, né, nessa família, a gente percebe muito essa ausência paterna, né, enquanto isso acaba atingindo psicologicamente essas crianças e esses adolescentes. Essa questão da relação é muito óbvia, né? Mesmo não tendo porque eu tenho pequenos contatos com ele, convívio, né? E é formado um vínculo afetivo, por mais separados que eles estejam, mas em algum momento se teve, né, esse contato. Para os pais para os filhos que nunca conheceram, existe essa necessidade de todo filho saber quem é o pai. E para aqueles que já teve esse contato, é natural que se forme esse vínculo. Como eu disse anteriormente, a relação entre filha, né, e o pai é muito forte pelo fato de existir essa identificação, né? É uma identificação da figura paterna, isso, e essa necessidade para essa formação da personalidade. Então, o amor independente para pai e para mãe, claro que sempre existe na sociedade que o amor pela mãe é muito maior, tanto que justamente a justiça sempre deixa, na maioria dos casos, o convívio com a mãe, por ser muito mais afetivo, né, muito mais de colo. Mas essa relação do pai é muito importante, muito. Eu já recebi casos no CREAS em que os adolescentes se envolvem em tráficos de droga, fazer uso de drogas, por esse vazio. É verdade. Pela renúncia do amor paterno, ou pela renúncia desse amor materno que não se é dado. A gente precisa falar dos dois lados, mas, como você falou, é muito mais comum que o pai ele se esquive de dar esse amor pelo fato de dizer assim, como eu não tenho mais uma relação afetiva, né, com essa companheira, eu não tenho a necessidade de dar esse apoio. E pelo contrário, é obrigação. Agora, às vezes a gente não recebeu do nosso pai esse próprio amor, estou falando já para os pais. E aí eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É bem complicado a gente exigir daquele que não teve amor, a gente poder dar, mesmo sabendo que é responsabilidade. Por isso que a gente muitas vezes vê tanto negligenciando esse relacionamento tão importante na vida. Se eles tivessem noção, né, das questões emocionais que o filho sofre com a ausência Elisângela, contribui para o desenvolvimento, para a formação da criança, para a criança ser aquela criança segura, aquela criança feliz, aquela pessoa de um forte relacionamento com as pessoas. Contribui sim, né? A falta do paternalismo aí, né? Sim, com certeza. Isso mexe com questões emocionais, eu não vou dizer nem motora, mas questões cognitivas mesmo, né? Tanto as psicológicas como as neurológicas, né? Porque a criança que ela não recebe o afeto, ela não consegue se desenvolver de uma forma plena e completa como se deveria, né? Como eu fico muito mais retraída, eu tenho mais dificuldade de concentração, eu tenho muito mais dificuldade de memória, né? Então, todo esse processo, até na questão do nosso apetite, porque isso envolve muito esses processos infantis também, da alimentação. A falta do amor, isso pode levar à falta de apetite na criança, porque eu não sinto, é tudo
interligado as questões psicológicas com as questões fisiológicas. Ou eu vou comer compulsivamente, a criança vive comendo compulsivamente, ou eu vou passar por períodos de falta de apetite, de apatia, né? Porque eu não sinto um lugar seguro. E uma criança, hoje o rapaz tem 20 anos, doutora Daniela. Então, quando eu chegava perto dele, Elisângela, né, estamos conversando com a psicóloga Elisângela, né, com satisfação tê-la aqui na programação Bom Dia Francês Notícias. Pois não. Pois bem, então o que acontece? Eu sempre falava com essa pessoa, que era um rapazinho, e o pai era afastado. O pai até então nunca deu pensão a essa pessoa. A mãe não procurou, por questão de ética a gente não vai colocar aqui. Não. Então essa pessoa, mesmo assim, eu perguntava, e você não sente falta do pai? E ele começava a baixar a cabeça, aí começava as lágrimas sair dos olhos. Quer dizer, ele não falava, não quer falar disso não. Mas só a expressão, não é? Você já sentia o problema, né, emotivo que ele tinha com relação com o pai, né, Elisângela? Sim, é muito importante. Isso é, como eu estava dizendo, isso traz traumas muito grandes. Consequências péssimas. Até eu também, sabe, sou professora, né? E vejo muito isso na sala de aula. O Carlos também é professor. E às vezes a gente diz, meu Deus, que menino danado, como você frisou. Esse menino não tem atenção. E quando a gente vai ver o histórico, a familiar dessa criança, desse menor, desse adolescente e até do maior de idade, a gente vê realmente o porquê, às vezes não é, né, que é para que o menor, o adolescente, seja necessariamente, aconteça algum transtorno ou se envolva em atos ilícitos meramente por não ter a figura do pai ou da mãe presente. Mas isso é uma consequência que a gente vê muito na sala de aula, quando a gente vai procurar o histórico e vê realmente a maioria de Sângela, eu lhe digo, são de pais separados, né? Por isso que eu digo que os casais, eles devem separar, deve acabar relacionamento, porque nada é eterno, né? Mas eles devem chegar a um consenso para que não cause um transtorno tão grande para um menor e para um adulto na sua vida adulta. Porque nós temos, como o Carlinho frisou aqui, muito adulto aí com problemas psicológicos, às vezes o término de um relacionamento que terminou, mas se estendeu aos filhos, não soube separar. Terminei o relacionamento, mas com os filhos não. Nós continuaremos na luta pela melhoria, pela educação, pela saúde, pelo bem-estar dos nossos filhos. E são isso que hoje, no dia de hoje, nós viemos com esse tema, porque a gente está vendo muito isso, né, na televisão, na reportagem, diariamente nos fóruns, nos tribunais. E isso era um tema que eu queria vir ter falado há mais tempo, mas graças a Deus descobrimos que nós temos uma conterrânea como você, que está no dia a dia fazendo esse trabalho, faz um trabalho belíssimo, é uma psicóloga maravilhosa, lhe parabenizo, também já informa aqui presente a todos, que você também faz consultas clínicas, não é, Sângela? Isso. Eu quem agradeço pela oportunidade de a gente estar conversando. Parabéns, né? viu? Parabéns, minha amiga. Você não está reconhecendo, não está sabendo, mas é o Carlos Alberto, né? Seu amigo do seu esposo, né? Não. É ex-esposa. Ex-esposa também, né? Mas eu conheço, Carlos, eu conheço sim. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo Facebook. Olha, Elisângela, para continuar a conversa da doutora Daniela com relação a ausência do paternalismo faz com que a criança sinta um vácuo muito grande, né, Elisângela? Sim. Tem vários estudos, né, de pediatras, psicólogos e psiquiatras
em todo o mundo, né, que traz essa pesquisa sobre a questão da ausência, né, o quanto essa ausência paterna ela acaba trazendo reações, né, psicológicas que muitas vezes ignoradas ou por falta de conhecimento, acesso a uma educação, ou justamente pelas essas questões conflituosas em relação ao casal, né? Que, como Daniela trouxe, justamente essa questão deles não terem uma relação mais amena, de respeito, mesmo com o fim do relacionamento, e acaba o pai, né, negligenciando essa presença tão importante, né? E estendendo, né, doutora, o desrespeito para os menores, para os filhos, né? Porque quando o desrespeito aos filhos, os menores, a vida adulta, isso traz uma consequência que a gente não sabe como pode causar, não é isso? Sim. Várias, como a gente já colocou aqui, vai além das dificuldades da vida escolar, né, da vida profissional, como até dos relacionamentos afetivos desse já adulto ou adolescente, que eu vou ter sempre uma carência afetiva, né? Eu vou ter sempre uma autoestima, na maioria das vezes. Claro que tem crianças que se desenvolvem, porque acaba tendo como figura paterna um avô, um tio, né, que more, mas a figura paterna ela acaba trazendo muitas consequências emocionais, né, que acaba atingindo o adulto, a criança, o adolescente e o adulto como um todo, né? E aí precisa entrar justamente em muitos processos psicoterapêuticos para poder estar aliviando ou melhorando essa ausência, né? Mas infelizmente a gente, em pleno século XXI, a gente precisa falar isso, né? Da presença paterna, do amor, do afeto, do acolhimento e do respeito entre essa relação de pai e filho, né? Infelizmente a gente, como você disse, são vários casos que acontecem e justamente permeia muito pela essa alienação parental que existe, né? Porque isso não deixa de não ser um relacionamento. Ângela, outra coisa, eu queria que, assim, a internet tá bombando, né, Carlinhos? Instagram, todos creio que estão amando, porque tem muitas mulheres e pais, homens e mulheres passando por este momento. E eu queria que você, assim, falasse qual é o seu posicionamento, o que é que você poderia ajudar esses pais, né, no momento, qual é o conselho que você poderia dar a esses pais, para aqueles que infelizmente até hoje, a sua entrevista, a nossa entrevista aqui, não sabia do que estava, ou que poderia ocorrer com o menor, e podendo até hoje, a partir de hoje, modificar o seu modo de tratar os seus filhos. Então eu queria que você, se pudesse, em algumas palavras, passar isso para os pais que estão ouvindo. Então, dizer que eu acho muito importante o acompanhamento do psicólogo na vida do menor, do adolescente e na vida adulta. Tanto que eu sou uma da defensora de que exista psicólogo na educação, né? Eu creio nos belíssimos projetos que a gente possa pegar um psicólogo em cada escola, ou distribuir ou assim, fazer com que o psicólogo possa atender algumas exigências. E pegar o psicólogo dentro da educação, tanto municipal como estadual, e todos os setores. Nós vemos muito isso, psicólogos, em escolas particulares.
Você sabe que aí em Maceió e em outros estados, o psicólogo é figura importantíssima para que nos ajude nas escolas. Mas a gente ainda não vê muito isso nos municípios, né? Então, no estado, eu não sei se está havendo, mas creio eu que nos municípios aqui vizinhos, eu não vejo muito. Pode ter, sim, psicólogo do CRAS, do CRES. O psicólogo, eu estou falando sobre isso. Inserir na eu educação. estou falando em inserir na educação mesmo. Né? Você tem um dia para atender ao aluno que está com problema da escola X, da escola Y. Então, eu queria muito que vocês, da profissão sua, tivessem esse acesso, porque é muito importante ter um psicólogo para nos ajudar. Porque sem a justiça, o presidente, doutor desembargador Tutimés Aran, ele falou que sem um psicólogo, um assistente social no fórum, ele fica complicado para que um juiz decida a guarda, questões de família dentro de um processo. Então, quando o desembargador Tutimés Aran falou isso, eu aplaudi muito, porque realmente é difícil para um magistrado decidir sem um acompanhamento de um psicólogo, de um assistente social, né, que é muito importante. São duas classes, duas profissões que eu tenho, assim, eu parabenizo muito vocês psicólogos e assistentes sociais, né? E quando eu achava que não o psicólogo do município, do CRAS, do CRES, mas sim psicólogos que possam que se insiram dentro da educação, certo? Da educação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa eu falar logo sobre essa questão que você falou, né, do acesso a psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. Isso já se tornou lei, né, que entrou em vigor agora em dezembro. Que bom, a lei 13.935. Ele dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Então já existe uma lei, né, que já está em vigor, né, desde dezembro de 2019. Então isso abre as portas tanto para assistentes sociais como para psicólogos na rede de ensino, né, da educação básica, porque justamente é nessa fase de desenvolvimento que se é importante para se formar uma personalidade de um adulto, né? Até os 6 anos de idade, né? Mais ou menos, se diverge de alguns autores, mas até os 6, 7 anos de idade, uma criança, ela forma a personalidade dela. Por isso que a importância destes dois profissionais na educação básica. Então, já é lei, Daniela. Aqui em Maceió a gente não tem, né, nas redes municipais nem estaduais. A gente só vê escolas particulares. Agora, assistentes sociais já tem na rede de ensino aqui em Maceió. Assistentes sociais, mas os psicólogos ainda não houve, né, concurso ou contrato para isso. E eu acho que se na própria capital, no estado ainda não tem, imagine nos interiores. Mas como é lei, né, com certeza vai vir verbas, né, e com certeza em breve vocês vão estar atuando como a lei diz. Acompanhando os nossos alunos, né, que é importante o acompanhamento, tanto da parte do psicólogo, quanto também com a assistência social. O acompanhamento é muito salutar e o desenvolvimento será melhor para as crianças, para os jovens, né, na parte da educação. Querida Elisângela, a gente tem 3 minutos, as suas considerações finais, doutora Daniela. Que eu queria que você visse sobre a questão, como eu disse a você, que os pais estão nos ouvindo. Os pais também. Sim. A mensagem que você passa para os pais aí, viu? Eu queria deixar, né, tanto para pais, mas principalmente para eles, mas como para mães também, dessa importância que eles têm na vida de uma criança, né, no desenvolvimento infantil e desenvolvimento como um todo dessa criança, né, dessa importância da presença e do carinho, e que nas relações
Muito Porque bem. uma coisa é eu ter uma relação que não deu certo com a minha companheira ou com o meu companheiro, né? E outra é eu deixar que essa raiva, né, esses sentimentos acabe gerando problemas com a criança. Entre o casal, tanto no psicológico como no fisiológico dessa criança, né? Nessa questão da formação da personalidade e do desenvolvimento saudável de qualquer criança, né? Então, procure, busque o seu filho, dê afeto, passe um dia. Se eu não posso muito porque eu tenho muitas tarefas, né, durante a semana, é muito corrido, mas procure um dia, passe o dia com seu filho, pergunte como ele está. Por que está tendo tanto suicídio e depressão em crianças e adolescentes? Muito Pela bem. falta de um vazio, de ausência de um amor. Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam ser ouvidos. Vocês que têm filhos em casa, escutem os seus filhos, ouçam, procurem saber como é que eles estão, sejam abertos, sejam acessíveis aos seus filhos. Então, essa é a minha palavra. E amor. Amor é o que mais importante. Muito bem. Elisângela, a doutora Daniela, eu vou passar aqui rapidinho para a doutora Daniela fazer as suas considerações finais, depois a gente já também faz a gente faz as nossas considerações finais. Doutora Daniela. Parabéns, né, pelas suas palavras, realmente, pela sua entrevista, foi maravilhosa. Eu já peço permissão ao Carlos Alberto para que em outro momento você possa nos trazer outros temas, porque realmente é necessário passar temas fundamentais e necessários como esse para a população. E também digo a você, eu sei o que é isso, porque eu sei o marido e o paizão que eu tenho na minha casa, que é o meu esposo, o marido Luiz Eduardo, com meus filhos, né, biológico, e com meus filhos do coração, que eu tenho com meus sobrinhos. Todos meus sobrinhos eu tenho um amor como filhos do coração. Então, quando você fala nisso, eu sei o que realmente é amor, porque eu sei o amor, a dedicação que o meu marido trata aos nossos filhos biológicos e os meus filhos do coração. Então, espero que com essa entrevista, né, os pais, né, os casais, os filhos e pai, os filhos e mãe, eles hoje têm outra visão do sócio, né, do afetivo, do afetivo entre eles. E quero lhe parabenizar mais uma vez. Quero também que você deixasse o seu número, o seu telefone, o número do telefone, para que as pessoas, se quiserem entrar em contato com você para marcar consulta clínica, porque eu indico e parabenizo uma profissional como você, né? Além de ser conterrânea, por todo o seu trabalho, né? Toda a sua preparação como profissional, além de você ser filha da uma irmã amiga da minha mãe, que tenho vocês também como família. Então, estou muito feliz, creio que Dona Ângela, mamãe, seu Écio, estão todos nos ouvindo e muito contente por nós, eu, você, Carlos Alberto, estar contribuindo um pouco para passar para a população assuntos pertinentes e conhecimentos nossos. Meu muito obrigado e quero também me despedir de todos, desejar um bom final de semana. Se Deus nos permitir, sexta-feira estaremos aqui com o nosso quadro Direito e Cidadania. Elisângela, pegando o gancho aqui da doutora Daniela, só parabenizando por você, pela grande profissional que você é, tá certo? E a gente vai aqui estar sempre com os microfones abertos para você fazer uso, né, quando quiser. E também, então, ligar para a gente acertar uma entrevista, para a gente conversar mais abertamente sobre outros temas. É assim que a gente quer, porque o programa é muito ouvido aqui na região, né? Aqui, para falar nisso, para você ter uma ideia, temos aqui, chegou muita gente aqui, os internautas. Entre esses internautas estão a Gisélia Timóteo, meu querido amigo Valmir Souza, Gandhi Pingueira, um abraço aí, vendo a gente de Maceió, a Jéssica Valentim, tem mais aqui, muita gente boa aqui presente, aqui, vendo a gente fazendo essa programação.
A você, Elisângela, muito obrigado pela sua participação aqui na programação, tá bom, querida? Obrigada a você, eu que agradeço. Passa o número aí, passa o número. Né? Pode passar o número. Estou disponível também para quando vocês precisarem, para a gente discutir, porque eu gosto muito dessa questão da gente discutir sobre assuntos que estão muito atuais aí, né? Agradecer a doutora Daniela, a você, Carlos, pela oportunidade também, né, de estar discutindo um tema que às vezes é muito polêmico, mas que é necessário no dia a dia de hoje, né? Vamos e podem me seguir nas redes sociais, né, @psicologiaparamá, no Instagram, né, Elisângela Palmeira, e aí podem entrar em contato comigo. E aí a gente está fazendo atendimentos online, né, desse processo de pandemia, a gente não está tendo esse contato mais direto, mas os atendimentos estão sendo realizados com toda a segurança e sigilo, né, que se é necessário nesse momento. A joia, muito obrigada pela oportunidade, beijos a todos de Anadia, e se cuidem, né, permaneçam em casa, usem máscara, porque a gente sabe que a pandemia está vindo, né, mudando um pouquinho de assunto, está aí e cada dia a gente vê a situação sendo pior, então se cuidem. Um abraço. Também. Obrigada, tchau. Um abração e vamos seguir você, viu, no Instagram. Tá joia, Um obrigada. abraço. Tchau, Carlos e Daniela. Um abraço, bom dia para você, Elisângela. Pois é, né? Estivemos conversando com a psicóloga Elisângela Palmeira aqui na programação Bom Dia Francês Justiça, no quadro Direito e Cidadania, conversando também um papo gostoso, né? Dirimindo dúvidas, muito bom, dirimindo dúvidas com relação ao quadro Direito e Cidadania, com relação ao abuso, né? Relações e abuso, né? Então, portanto, aí, né, na próxima semana, a doutora Daniela Freire vai estar aqui de volta com outro tema na programação Bom Dia Francês Notícias. Forte abraço a todos. Agora a gente tem, né, aqui rapidinho, né, são 9h32, só para você lembrar, né, que o santo de hoje é Santo Isidro, um homem fiel.